Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin. Esse é meu canal, esse é nosso canal, Canal Prosperidade. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre a taxa Selic e a relação dessa taxa Selic com os juros que nós, seres humanos mortais, pagamos no Brasil. Mas antes de continuar esse vídeo, os pedidos de sempre, que vocês se inscrevam no canal aí embaixo, dá o like, dá o joinha, isso é muito importante. Ativa o sininho aí, né, no canto da sua tela aí, no YouTube, e compartilhe esse canal com os amigos e com a família. Mas vamos lá. Como eu falei, o tema do vídeo de hoje é a taxa Selic e a relação da Selic com as demais taxas de juros que nós pagamos nos bancos, nas financeiras, nos empréstimos e financiamentos. Bom, só para recapitular, já fiz um vídeo sobre isso, mas vamos dar uma pincelada. O que é a Selic? A Selic, a taxa Selic, é uma taxa básica de juros. Como o nome já fala, é básico. É a partir da Selic que se forma taxas de juros para empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras e investimentos. A taxa Selic, quando ela é divulgada, ela não é uma obrigação, ela é uma meta na qual principalmente o governo federal tenta seguir ela, em linha com ela, né? Se ela é determinada, por exemplo, 2% ao ano, o governo tenta trabalhar nessa faixa de 2%. Pode ser um pouco para menos, um pouco para mais, mas tem que ser em torno de 2%. Hoje que eu gravo esse vídeo, 28 de outubro de 2020, quarta-feira, foi a penúltima reunião do ano, desse ano de 2020, do Copom. O que é o Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária, é um órgão do Banco Central do Brasil, é comandada pelo presidente do Banco Central brasileiro, que atualmente é o Roberto Campos Neto, com mais alguns diretores de cúpula do próprio Banco Central. Essa reunião do Copom, ela inicia toda terça-feira e é concluída toda quarta-feira. Não vou aprofundar nisso, não é o foco desse vídeo, tá? Só estou explicando isso para vocês terem uma ideia do que é o Copom. É Copom mesmo, com M de Maria no final. Comitê de Política Monetária. E nessas reuniões do Copom, são 8 por ano, a cada 45 dias tem uma reunião. Eles analisam a situação financeira do país, as contas públicas, o câmbio, no caso real-dólar, né? A comparação, o câmbio monetário, real-dólar principalmente, a situação econômica do Brasil e a situação econômica do mundo. Eles fazem toda uma análise disso, e em cima dessa análise eles determinam a taxa básica de juros, que é a Selic. E na reunião dessa semana, que foi concluída hoje 28 de outubro, a taxa Selic foi mantida em 2% ao ano. Ela já vem em 2% ao ano desde agosto desse ano. Ela teve uma queda bruta, bem acentuada, nesse ano de 2020, principalmente por conta do bichinho, da pandemia, né, do Covid, e o Banco Central resolveu manter. Bom, e qual é a relação da taxa Selic com o juro que você, por exemplo, ou eu, por exemplo, quando vai a um banco, a uma instituição financeira, a uma financeira, pegar um crédito, fazer um financiamento, tomar um empréstimo, por exemplo? A relação é o seguinte: em cima da taxa básica Selic, os bancos aplicam a taxa que eles vão nos cobrar de juros para um financiamento, um empréstimo ou um refinanciamento, por exemplo. Ou, baseado na Selic, se você tem um dinheirinho sobrando e for aplicar no banco, tá? Uma aplicação bancária, por exemplo, um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é o famoso aplicar no banco, CDB, renda fixa. Ou aplicar no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, perdão, tá? Que é do governo federal, do Tesouro Nacional. O Tesouro Selic é uma das modalidades, tá? É a principal modalidade o Tesouro Selic é o principal título de crédito do governo federal. Ele é atrelado, amarrado à taxa Selic. Mas existem outras.
Tesouro IPCA, Tesouro IPCA+, Tesouro prefixado. Também não vou aprofundar nisso, que não é o foco desse vídeo. Mas vamos lá. Então a Selic é a taxa básica, o governo determina ela. Os bancos, geralmente, quando eles fazem captação de dinheiro, ou no mercado financeiro, ou no mercado interbancário, que é um banco emprestando para o outro, ou através de você, pequeno investidor, tem um dinheirinho sobrando, vai lá e aplica no banco. Essas modalidades de crédito que o banco nos oferece, para eles nos emprestar dinheiro, eles têm que captar dinheiro primeiro. Para ele captar dinheiro primeiro, ele trabalha em cima da Selic. Ele vai captar dinheiro, ele não pode captar muito mais do que a Selic, senão para ele fica inviável, dá prejuízo para um banco. Porque o banco assume riscos na hora de emprestar o dinheiro, ou no caso, reemprestar. Então o banco tem que ter um lucro. Já vou fazer um gancho aqui. Não estou defendendo banco nenhum, não estou defendendo financeira nenhuma, não estou defendendo instituição monetária nenhuma. Estou dizendo para vocês como é que funciona o banco, como é que funciona a financeira. O banco, ele compra dinheiro baseado na taxa Selic e te vende dinheiro, ou seja, te empresta dinheiro, ou crédito pessoal, ou cartão de crédito, ou cheque especial, ou financiamento da casa própria, ou financiamento de veículo, por exemplo, na taxa que ele acha que é justo. Então ele tem a taxa de custo dele, que é baseada na Selic, oscila um pouco, mas a margem, o total é o juro que ele te empresta. E essas taxas variam bastante, oscilam bastante. Aqui eu fiz um primeiro esboço, primeira anotação de um gráfico, mostrando a evolução da taxa Selic, tá, ao ano. Você vê como teve uma queda acentuada aqui, nesse gráfico, pegando dezembro do ano passado, dezembro de 2019, a Selic estava em 5,5% ao ano, já não era muito alto. E olha como ela veio caindo, chegando a 2% em agosto desse ano. Setembro foi mantido, 2%, e hoje, agora, 28 de outubro, foi mantido, 2%. Olha como caiu, 5,5% para 2%. Já até falei isso no outro vídeo, mas vamos pincelar aqui. E pensar que no ano 2016, 2015 para 2016, foi o começo do segundo mandato da Dilma Rousseff, a Selic já teve a 14% ao ano. E agora nós estamos com Selic de 2% ao ano. Bom, e qual a consequência, ou as consequências de uma Selic baixa dessa? Nós estamos com Selic de país de primeiro mundo. Nós estamos com uma taxa básica de juros próxima dos Estados Unidos, um pouco apenas mais alta do que zona do euro, os países que integram o euro, a zona do euro, a região geográfica do euro. Nós estamos com taxa de juros básica um pouco mais alta do que Japão. Imagine a comparação. Estados Unidos ainda é a primeira economia do mundo, é o motor do capitalismo mundial, ainda é. A Europa, a zona do euro, é uma região extremamente importante do ponto de vista econômico. E tem alguns países da zona do euro com taxa de juros negativa, taxa básica negativa. Uma coisa surreal pensar isso, mas tem. O Japão, se não tiver a zero, está menos alguma coisinha, taxa de juros básicas negativo. E o Brasil, apesar de todo o seu gigantismo, as suas riquezas naturais, não vou entrar em detalhes nisso nesse vídeo, mas do ponto de vista econômico ainda não tem uma estrutura de uma Europa e Estados Unidos para ter uma taxa de juros tão básica, e tem. Só que essa taxa de juros básica e baixa de 2% ao ano não é para nós mortais. Por quê? A outra folhinha aqui, vou colocar na tela e vou estar falando sobre ela. Fiz uma anotação aqui, tá? Do porquê. Então vamos analisar a situação. O Brasil tem desde de setembro desse ano, taxa básica de juros 2% ao ano. Nós temos uma meta, o Banco Central tem uma meta de IPCA. IPCA é a inflação oficial do governo, de praticamente 3% ao ano. Essa é a meta.
Se a meta de inflação do governo é 3% ao ano, como é que você tem uma taxa básica de juro abaixo da inflação? Se a inflação, a meta é 3% e a taxa básica é 2%, quem investir em Selic, Tesouro Selic, por exemplo, emprestar dinheiro para o governo federal lastreado na Selic, está tendo um ganho real de menos 1%. Está perdendo 1% ao ano. O título paga 2%. A inflação, a meta é 3%. Você está ganhando menos do que a inflação, você está perdendo 1% ao ano. Pelo menos. É a meta. Agora vamos pegar o IPCA, que é a inflação oficial do governo, dos últimos 12 meses. Contando de setembro de 2020 para trás. Nos últimos 12 meses. Ela já está em 3,14% nos últimos 12 meses. Já estourou o teto do ano do governo, do Banco Central. Se a gente pegar o IGPM, que é o índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas, é um critério de cálculo um pouco diferente, e o IGPM também considera custo de aluguel, custo imobiliário. Nos últimos 12 meses ele já está em quase 18%, bem acima do IPCA de 3,14%. Se a gente pegar o CDI o overnight, que é quando um banco empresta dinheiro para outro banco, as instituições financeiras trocam empréstimos entre eles. Não vou aprofundar nisso, mas isso acontece todo dia, inclusive. Um banco acaba emprestando dinheiro para outro, fechar o caixa. Isso é norma até. Nenhum banco pode fechar o dia negativo, no vermelho. Ele tem que fechar zerado ou no azul. Se ele vai fechar no vermelho, ele vai no interbancário, no mercado interbancário, busca dinheiro emprestado de outros bancos para fechar aquele dia. É um fechamento diário, é uma liquidação diária. E o CDI, que é esse empréstimo entre bancos, ele está em 1,9% ao ano. Está abaixo da Selic. Isso mostra que a Selic é uma meta, não é uma obrigação. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Vamos ao ponto agora. Nessa mesma folha que eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo, um pouco mais de destaque. Se você, formos a um banco, a uma instituição financeira, e formos financiar um veículo, fazer um empréstimo para financiar um veículo novo, 0 km, um veículo semi-zero, um veículo já usado. Essa pesquisa eu fiz inclusive no próprio site do Banco Central. Eles fazem uma pesquisa, uma média, tá? E eu comparei as taxas de juros dos 5 maiores bancos que nós temos aqui no Brasil. Das 5 grandes instituições financeiras: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Os 5 maiores. Peguei a taxa média desses 5. E se nós formos fazer um financiamento de veículo, essas taxas oscilam de 14% a 20% ao ano. De 14,3%, para ser mais exato, a 19,46% ao ano. Praticamente de 14% ao ano a 20% ao ano. Financiamento de veículo, sendo que o próprio veículo é garantia, então é um financiamento com garantia. E a Selic 2% ao ano. E o banco vai nos cobrar, os 5 maiores bancos, para facilitar aqui a didática, o exemplo. Os 5 maiores bancos brasileiros vão nos cobrar de 14% a 20% ao ano. Financiamento de veículo, hein? Dando uma entradazinha e o veículo sendo a garantia. E se nós formos fazer um empréstimo pessoal, um crédito pessoal, sem garantia? Concordo, é mais arriscado. Só que antes de o banco te fornecer esse empréstimo, ele faz toda uma análise de crédito, ele vai pedir comprovação de renda, mas não é descontado em folha, não é descontado do INSS. É empréstimo consignado, não é o consignado, é o empréstimo normal, é o empréstimo pessoal. Fiz esse levantamento. No mesmo caso, nos 5 maiores bancos brasileiros nós temos. E pasmem, essa taxa de juros ela vai de 13%, esse 13% inclusive é da Caixa Econômica Federal, se eu não estou enganado, até 94% ao ano. De 13% a 94% ao ano. Esse 94% ao ano, inclusive, é do Bradesco. Isso é o que está lá no site do Banco Central. Até salvei essa tela, printei essa tela. A Caixa Federal vai nos cobrar
13,7% ao ano no crédito pessoal, é uma média isso, até 93,4% ao ano, que é do Bradesco. E nesse meio do caminho tem os outros 3 demais. Então olha a diferença. Você vai aplicar o dinheiro, o banco vai te pagar no máximo 2% ao ano, porque ele trabalha em cima da Selic. Se você colocar dinheiro na poupança, a poupança está rendendo 1,7 a 1,6 ao ano, porque ela rende 70% da Selic. Então vai te render 1,7 a 1,8. No máximo 1,8 ao ano, a poupança, perdendo a inflação. Se você aplicar no CDB do banco, que é o famoso aplicar no banco, é nessa faixa também, 1,7 a 1,8 ao ano. Não passa disso. E ainda você tem que pagar imposto de renda do rendimento. E se você faz qualquer empréstimozinho no banco, ele parte de 13, 14% ao ano. Eu nem coloquei aqui, mas se você colocar o cartão de crédito ele chega a 200, 300% ao ano, caso você use o crédito rotativo. E a Selic 2%. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem dívida no banco, dívida atrasada, você está enrolado no cheque especial, você está enrolado no cartão de crédito, chegue no seu gerente e renegocie. Renegocie, porque pagar 13, 14, 50, 80, 90, 100, 200, 300% ao ano para um banco, sendo que o seu dinheirinho suado rende 2% na renda fixa, que seja 3% ao ano, que não tem isso. Aplicar a renda fixa no Brasil hoje, para você ter 3% já tem um certo risco. Para você ter 5% ao ano já tem um risco ainda maior. E o banco te cobra esses absurdos de um cheque especial, de um cartão de crédito, de um crédito pessoal, uma média de 50% ao ano. É um roubo, né? É roubar a vovozinha. Então, recapitulando aqui, se você tem dívida no banco, está enrolado no banco, está enrolado na financeira, está enrolado no cartão do supermercado, está enrolado no cartão da loja, está enrolado no cheque especial, está com empréstimo sem desconto, consignado, atrasado, procura o seu banco, procura a financeira, procura o gerente, renegocie. Porque pagar um juro abusivo desse, com uma Selic baixa dessa, não dá. Aí talvez o gerente do teu banco vai argumentar, mas a Selic está em 10% agora. Ah, a Selic está em 2% agora? Então vamos voltar aqui, ó. Em dezembro de 2019, vou ter que colocar mais perto, a Selic estava em 5,5% ao ano. Nós entramos esse ano, janeiro de 2020, com Selic a 4,5% ao ano. Nós estamos com Selic a 2% ao ano desde agosto. Então nós temos Selic de 5% ao ano ou menos desde o começo de 2020. E o banco te cobrando 50, 100, 200, 400% ao ano. E na hora que você vai aplicar seu dinheirinho, aquela micharia, aquela merrequinha, eu não sei como é que o funcionário do banco não fica envergonhado e fala: está rendendo 0,12 ao mês, 0,15 ao mês, que não dá isso. Então, meu amigo, ó, acorda, pensa, se liga. Tem dívida atrasada, procura o seu banco, renegocie. E não pague esse juro abusivo. Aqui, ó. Aí, ó. Selic está na beira do rio. Taxa básica de juros na beira do rio. Na beira da poça d'água, na beira do mar. Beirando zero. Perto de zero. Taxa básica de juros no Brasil 2% é menos de zero. Porque se tirar a inflação, sobra menos 1. E o banco te cobrar 50%, 100%, 200% ao ano. Pensa, hein? Cuide bem do seu suado dinheirinho. E se você deve, procura o seu banco e renegocie. Esse é o recado que eu queria dar. Espero que eu tenha esclarecido, espero que tenha ajudado. Críticas, dúvidas e sugestões, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo. Agradeço sua paciência e sua audiência. Muito obrigado, tamo junto.